Apresentamos Opinião Espírita segundo Maria João de Deus, com Guaraci Silveira. Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. Iniciando mais uma Opinião Espírita segundo. E neste momento, nós estamos iniciando a Opinião Espírita segundo uma criatura extraordinária, que foi a mãe do Chico Xavier, a Dona Maria João de Deus. Eu digo que ela seja pouco conhecida hoje, porque fazem muitos anos que nossa irmã desencarnou. E nós conseguimos coletar algumas informações sobre ela nas pesquisas que fizemos aqui da vida do Chico Xavier, para trazermos neste momento alguma coisa que faça com que todos nós reverenciemos essa bondosa senhora que trouxe para o mundo o Chico Xavier. Vocês vão ver que é uma pessoa muito simples, uma pessoa que morou lá em Pedro Leopoldo, em Minas Gerais, mas que trouxe essa missão grandiosa de fazer com que o Espírito Chico Xavier viesse ao mundo. Teve uma vida difícil, uma pessoa pobre, né? Mas que soube se manter. E na espiritualidade, depois, ajudou muito o filho e também colocou, né, para nós informações grandiosas através do seu livro Cartas de uma Morta, psicografado pelo Chico Xavier. Então vamos mergulhar na história de Dona Maria João de Deus para que tenhamos um conhecimento dessa senhora e do que ela fez aqui pelo Brasil, né? O que ela fez pelo mundo, porque o Chico Xavier é um cidadão, né, da humanidade. Aí está ela, né? A Dona Maria João de Deus, essa pessoa tão simples na apresentação física, mas de um coração extremamente grandioso. Então, Dona Maria João de Deus, né, ela é a mãe. É o que nós colocamos aqui como um adjetivo a ela, a mãe, que protegeu o filho, que deu à luz o filho, protegeu enquanto pôde e na espiritualidade continuou protegendo. Então, esta é Dona Maria João de Deus, né? Então, de novo, né? Dona Maria João de Deus, esposa de João Cândido Xavier, nasceu em 1881 em Santa Luzia do Rio das Velhas, Minas Gerais. Foi filha de José da Rocha e Francelina Gomes. Dizia que era muito bondosa e de faces tranquilas, companheira do esposo e gostava de fazer o crochê. Nós tivemos a oportunidade de ir lá no Pedro Leopoldo, na casa onde Chico Xavier morou. Não sei se foi a casa que ela também morou, mas essa Santa Luzia do Rio das Velhas hoje é uma cidade metropolitana, né? Faz parte da Grande Belo Horizonte, e aí está. Nasceu em 1881, ainda não tinha virado o século, né? Nós estávamos em pleno século XIX, aquelas coisas todas do século XIX, que foi sabe, uma mexida. O século XIX mexeu com a humanidade. É isso que a gente observa quando a gente estuda século XIX, né? Ele mexe com a humanidade, ele dá sabe, uma sacudidela. A Revolução Francesa e o Iluminismo preparou isso, né? E o século XIX, ele trouxe para o mundo essa possibilidade dos avanços, da consolidação desses avanços do século XX, agora, da apropriação de todo esse trabalho. Então, Dona Maria João de Deus aquela que nós vamos conversar sobre. Bom, a sua filha, Maria da Conceição Xavier, disse sobre a mãe: lá em casa, todo mundo tinha uma obrigação e tinha que cumprir. Enquanto não o fizesse, nossa mãe não nos deixava brincar. Essa era a característica da mãe de Chico Xavier,
amiga e austera. É educadora, né? Educadora do lar. Não é? Teve um monte de filhos, né? Parece que 8 ou 9, nós vamos ver aqui na frente. E ela educava todos eles. Segundo sua biografia, era muito procurada pela vizinhança para aconselhamentos espirituais. Olha só. Então, quer dizer que ela fazia atendimentos fraternos ali com os vizinhos. Lá para conversar. Esses espíritos assim, minha gente, são espíritos muito antigos, né? Não são de agora. Eles têm histórias, muitas histórias gravadas aí nas suas memórias, no seu inconsciente. E, às vezes, aceitam uma encarnação mais simples, né? Para consolidar conhecimentos, para fazer base para novos avanços, sabe? É isso que a gente vê nesses simples, esses espíritos que aparecem de maneira simples, mas que fazem um trabalho grandioso. Então, às vezes você olha uma pessoa que, né? Eu me lembro lá no Rio de Janeiro, quando minha filha morava num determinado endereço lá, que já mudou, quando eu ia lá, eu gostava muito de ir numa praça que tem lá na Tijuca, chama Praça Valraja, né? Então, lá naquela praça tinha uma banca de revistas. Eu gostava de ir lá na banca de revistas para conversar com a Dona Maria, que era a dona da banca. Hoje, creio que já desencarnada, que ela era bem idosa. E era tão bom falar com ela, né? Um coração tão puro, tão amigo. Na época eu escrevia para a revista Espiritismo e Ciência, e aqui em Juiz de Fora custava chegar a revista, às vezes quando eu ia lá buscar, né, a revista. Então, nossa, a gente conversava muito. Que coração bom, né, de falar, de ouvir. Todas essas pessoas são assim, né? E se tornam essas ajudas para a vizinhança, né, para quem está, que tem acesso. Conversa lá com a Dona Maria, né? Conversa lá com ela, porque ela pode te ajudar. Chico Xavier declarou: a minha mãe teve uma abnegação sem limites. Tinha sempre a última palavra, porque era uma pessoa da verdade. Ou seja, o que ela falava eles aceitavam, porque era lógico, era verdadeiro. Viu como é que é um espírito antigo? Que não é um espírito assim aventureiro desse presente, que sai dando opinião de qualquer maneira. Não, é um espírito que traz, né, dentro dele, na sua, no seu construto espiritual, isso aí, do existir, né, já trazem aquelas propostas verdadeiras, exatas, para ajudar as pessoas. E, consequentemente, né, ajudá-la na própria encarnação. Consta que desencarnou com 34 anos. Segundo Arnaldo Rocha, que foi o esposo da Meimei, né, Maria de Deus foi Ana, a serva de Lívia, no romance Há 2000 anos, ditado pelo espírito Emmanuel Médium Chico Xavier. Não sei se vocês conhecem esse livro, Há 2000 anos, mas no livro tem um processo muito grande de uma difamação que fizeram contra a esposa do Públio Lentulus, que é o Emmanuel. Então, difamaram muito a Lívia, que Pôncio Pilatos estaria tendo um caso com ela, enfim. E o Públio Lentulus, né, marido dela na época, foi naquela onda de conversa. Cuidado com conversa, cuidado com fofoca, vá na essência. E aí, ele não abandonou, mas ela ficou morando com ele no mesma casa, mas separados, né? E tinha uma serva lá, essa Lívia tinha uma serva chamada Ana. E essa Ana, ela conheceu Jesus. Ela se encanta com o trabalho de Jesus e depois, na verdade, eles moravam lá em Cafarnaum, naquela região do norte. E aí ela se encanta, né, com as prédicas de Jesus, a Ana, e leva a Lívia até Jesus. E a Lívia se encanta, todo mundo espírito aí de escola, né? Lívia, Ana, todo mundo. E aí depois a Lívia convence o Públio Lentulus a buscar Jesus, que aí tem aquela famosa descrição de Jesus que está no livro 2000 anos, que depois aquilo até foi para o Tibério César, né, o rei de Roma. Daí
A Flávia fica curada, a filha deles, né, que tinha lepra, ela fica curada. E essa Ana fica ao lado da Lívia assim, para sempre. Chegou um momento lá na frente, né, em que eles estão sendo perseguidos, os cristãos estão sendo perseguidos, então a Ana é pega, né, vai para ser comida pelos leões. E a Lívia não aceita aquilo, vai lá e troca as roupas com a Ana. Então a Lívia se veste de serva e a Ana se veste de senhora. Então a Ana sai, consegue sair, a Lívia fica lá, e a Lívia, então, é um dos mártires do cristianismo. E o Públio Lentulus, né, descobre que a Lívia era inocente naquilo tudo, só que quando ele descobre que ele vai conversar com ela, ele ia conversar com ela no dia seguinte, aí os leões comem a Lívia no dia anterior, na presença dele. Ele estava lá do lado do rei. Vejam que história, que trama que é isso, né? Complicado. E a Maria João de Deus, segundo Arnaldo Rocha, que é um amigo grande que eu tive, ele acabou, né? Ela, passado o tempo, com certeza teve outras encarnações, mas na atualidade ela veio como a mãe do Chico Xavier. Sabemos que Chico Xavier, na época, era a Flávia, né? Que era filha da Lívia e do Lentulus. Porque, por conseguinte, né? A dona Ana cuidava dela. Veja que tudo encaixadinho. Muito interessante essa história, né? Não sei se você sabia, mas fica aí para você. Depois você lê o livro há 2000 anos, e se você ainda não leu, é extraordinário. É um livro maravilhoso, um livro histórico, né? Daquela série de romances históricos que o Chico psicografou. Tem 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, Renúncia, né? E vale a pena você, né, e Paulo Estevão também, vale a pena você ler depois, tá bom? Então vamos continuar aqui. Agora já sabemos quem é a Dona Maria João de Deus, né? Ana, do romance Há 2000 anos. Então, escreveu através da mediunidade de seu filho o livro Cartas de uma Morta, onde relata suas experiências desde o instante do seu desencarne, quanto às aulas que recebeu no mundo espiritual e suas viagens para alguns planetas. Então, a Dona Maria João de Deus desencarna e ela, mais tarde, né, escreve um livro. Esse livro é pequenininho, é bom de ler, está em PDF também, mas ele é bom de ler, sabe? Cartas de uma Morta. O texto é assim, meio assustador, né? Cartas de uma Morta. Mas não, é cartas de um espírito bem evoluído, né? Com muita condição de nos ensinar muitas coisas. Chico viu a partir aos 5 anos. Então, Chico é de 1910, então foi em 1915, por aí, né? Passou a avistá-la como espírito no fundo do quintal da casa em que foi viver, sob os cuidados de uma madrinha, de nome Ritinha, que, muito perturbada, lhe impunha duros castigos e rudes tarefas e trabalhos, muito além da capacidade de uma criança da sua idade. A gente conhece essa história dessa madrinha dele, né? Essa madrinha foi da pá virada, né? Mandava o Chico lamber ferida dos outros. Nossa, é terrível essa história, essa parte da história da infância do Chico Xavier com essa mulher. Não foi brincadeira. Uma mulher totalmente desgovernada, desapropriada de valores éticos, morais, e de qualquer conhecimento da estrutura real da vida. Então, obriga uma criança a lamber ferida de outra criança, porque disseram que se uma criança lambesse a ferida de outra criança, a criança com ferida melhorava, mas entorpecia também quem lambeu, né? Isso tudo aconteceu com o Chico. E Dona Maria João de Deus era o amparo dele. Ele sentava lá debaixo da árvore, ela vinha, ele chorando, e ela falando: confia, Chico, vai passar, isso aí tudo vai passar. Então, no mundo espiritual, ela ajudava o Chico, né? Bom, Maria de Deus teve 9 filhos. Quando desencarnou, seu esposo distribuiu os filhos, pois não tinha condições de cuidar de todos eles. Mais tarde, esse senhor, né, casou-se com Cidália, e alguns deles retornaram, como o Chico Xavier. Aí o Chico vai morar agora com a Cidália. Aí sim, uma pessoa extremamente diferenciada, né? daquela,
daquela Ritinha que, nossa. Então, quando o Chico vai morar com Cidália, segunda esposa, né, do pai dele, aí ele vai viver uma vida um pouco melhor. Era o que a Dona Maria João de Deus falava para ele. Tenha calma que vai melhorar, mas tudo tem um ciclo, né? Tudo tem o fluxo certinho. Então, muitas vezes a gente desespera, né? Porque está muito ruim, eu não concordo com isso. Calma, dá um tempinho. Quando a gente lê esses romances espíritas, a gente vê muito isso. Às vezes a pessoa passando por um processo muito ruim, muito delicado, aí vem aquela coisa, né? Calma, tenha calma. Daqui a pouquinho isso vai passar. Daqui a pouquinho isso vai, né, tomar um outro rumo. A gente tem que ter paciência. Nós, outro dia, né, estudando aí Maria Dolores, tem um poema que ela fala: se você não tiver paciência, vai ser difícil. Não tem que ter paciência. E foi isso que a Maria João de Deus falava para o filho dela, né? Encarnado, criança, e ela desencarnada. Muitos encarnados que têm ouvido as diversas explanações quanto à vida dos espíritos no plano da erradicidade fazem uma falsa concepção do vocábulo, imaginando que a existência errática das entidades se processa por jornadas intermináveis sem um objeto definido, sem uma organização que regule o fenômeno das suas atividades nos espaços. Né? Então, já é uma opinião dela, ela falando isso. Então, tem muitos encarnados que não entendem, né? A vida dos espíritos, fazem falsas concepções. A gente vê isso no mundo, na nossa época atual, de gente que afirma que não tem colônia espiritual. O espírito desencarna e fica igual uma penada zanzando por aí. Que é o que eu vejo. Mas você não tem um lugar para ele ir. Ele precisa de referências. Nós somos ainda espíritos infantis, crianças espirituais, que temos que ter referências, senão a gente não consegue. A matéria é uma grande referência para a gente. Por isso que Deus nos colocou na matéria. Aí eu desencarno. Fico aonde? Se eu não tenho um lugar, uma colônia que me acolha, né? Que me ajude, que me dê, né, condições de aprendizagens, sabe? São coisas que nós temos que tomar cuidado, sabe, gente? Cuidado com certas falácias que tem por aí. Uma delas é essa. Então, eu desencarno, para onde que eu vou? Né? Vou ficar aí, aqui mesmo, na minha casa? Ou eu vou para um lugar, né? Se eu for para ficar aqui na minha casa, que adiantou desencarnar? Eu já estava em casa mesmo. Né? Então, temos que tomar cuidado. Maria João de Deus fala isso. Tem muita gente dando opinião de coisas que eles não sabem. Você vê, ela está dizendo porque ela está lá, não estava, né, quando vocês sabem onde está, mas ela estava no mundo espiritual quando ela disse isso. Aqui tem uma estrutura, aqui tem lugar para ficar, aqui tem colônia, aqui tem, sabe, coisas para serem feitas. Então, nós vamos desencarnar e não vamos ficar zanzando por aí, né? Ou presos a uma furna, esperando, né, que alguma coisa aconteça. Nada disso. Deus criou vida para todo mundo e em todos os lugares. Preciso entender isso, sabe? Eu tenho muito a pena, sabe, de quem fica falando essas coisas. Que às vezes são pessoas muito inteligentes, que poderiam estar prestando um serviço muito melhor pelo conhecimento que possuem, mas fazem até grupos de estudos para estudar isso. E querendo mostrar que Allan Kardec fez isso, falou isso. Em momento nenhum Allan Kardec falou isso. Então aí está. Então, vamos deixar bem claro para você que está aqui conosco. Muitos encarnados que têm ouvido as diversas explanações quando a vida dos espíritos nos planos da erraticidade fazem uma falsa concepção, imaginando que a existência lá das entidades se processa por jornadas intermináveis, sem um objetivo definido. É a alma penada, minha gente. É que fica zanzando de cá para lá porque não tem objetivo. Sem uma organização que regule o fenômeno das suas atividades no espaço. Tem que ter uma instituição, tem que ter um lugar que organize isso, que regule esses fenômenos. Né?
Essa maneira de encarar a questão não é verdadeira, pois a vida no além decorre em um ambiente que, pelas suas características fluídicas, escapa à vossa compreensão, já que dentro do vosso meio de matéria muito condensada, vos faltam as leis da analogia para que possais estabelecer uma comparação. Né? Então, a gente não tem como ficar comparando como é que é a vida lá. Tem gente que fala assim, quer ver? Ah, no mundo espiritual não faz isso, não. Eu fico pensando, como é que essas pessoas sabem disso? Elas já foram lá, estão lá? Não, elas estão aqui. E veladas, né, pelo esquecimento temporário daquele passado. Gente, o mundo espiritual existe, nós vamos para lá, tem colônias, tem instituições que regulam, que montam as condições para cumprirmos com os nossos objetivos, tem tudo lá. E precisa de ter tudo, porque se não tiver, nós perdemos a referência. E o espírito sem referência, ele fica perdido, fica totalmente perdido. Você acorda aí numa manhã, numa cidade que você está indo lá, mas até que você acorda, você olha em torno, não vê o seu quarto, não vê suas coisas, você fica meio assim, onde que eu estou, o que eu estou fazendo aqui? Você fica num instante meio perturbado, né? Assim, mesma coisa. Imagina, a pessoa desencarna e acorda num lugar que não tem referência nenhuma. Aí ele vai ficar sem saber o que faz. Totalmente. Deus criou isso para os seus filhos? Ah, não. Não criou mesmo. Quando aqui as famílias mudam de casas, as crianças pequenas, elas vão se acostumando ao ambiente, os pais ali ajudando, né? É muita coisa que se fala, né? Muita coisa que falam sem nenhuma apropriação de lógica e de justiça e de amor. Não entremos nisso. Na vida do espaço, ainda existe a matéria, porém em condições totalmente diversificadas, numa sutileza para nós inimaginável, e constituindo verdadeira maravilha a sua adaptação à vontade dos espíritos, está vendo? O espírito faz aquilo que a natureza, que eles querem, a natureza aceita, ou seja, criações mentais. Lá também a sociedade se organiza, olha aí, as suas leis predominam, as famílias se reúnem sob os imperativos das afinidades naturais. Luta-se, estuda-se no amálgama dos sentimentos que caracterizam o homem racional. Veja aí. Luta, ou seja, tem lugar para trabalhar. Estuda, tem lugar para estudar. Então tem organização, tem cidade, tem colônia. É muito melhor. Isso aqui não é mais confortável? Eu digo para você, ó, quando você morrer, você vai ficar zanzando, porque não tem lugar, não tem nada lá. Você vai ficar zanzando lá para cá. Aí eu te falo, a Maria João de Deus te fala o contrário. Aqui tem sociedade organizada, tem leis, tem famílias que se reúnem, tem trabalho, tem estudo. Não é muito mais interessante? Não é mais confortador? É isso que nós precisamos de pegar, sabe? Nessas grandes informações. Ó. Em outras modalidades, pois, a vida prossegue. E a única diferença é que a alma desencarnada não se vê tão compelida ao cansaço, em razão dos elementos da matéria rarefeita. Então, lá não tem esse cansaço, né? Muitas vezes a gente tem aqui, porque aqui é tudo muito denso, né? Isso quanto às regiões da erraticidade. Porque nos outros mundos, né, nos outros orbes, a existência segue o seu curso, de acordo com as suas modalidades específicas, submetendo-se o eu a essas forças diversificadas, como, por exemplo, na Terra, nos sujeitamos às suas leis físico-químicas. Eu adoro, sabe, astronomia. Nossa, eu gosto muito de ver, de estudar alguma coisa, mas eu fico tão assim desiludido, né, com esses astrônomos aí que fica falando que não tem vida fora da Terra, sabe? Isso é tão infantil, menino, tão infantil, que eu não consigo conceber um cientista da NASA falar um negócio desse. Pode ser que eles nem falem, né? Mas outro dia eu estava assistindo aí uma palestra de um astrônomo. Não, não tem nada comprovado, não. Nós estamos aqui regidos das leis físico-químicas pesadas da matéria. Como é que eu vou saber?
O que que tem lá no outro mundo se eu não tenho vibração, frequência para entender isso? Eles nem falam assim, provavelmente tenha, porque nós não temos ainda condições de capturar, né, e decodificar as frequências que vêm de lá. Meu Deus, aqui nós temos o infravermelho, o ultravioleta. Não vai ter vida nesses lugares, né? A bendita da água, né? Se não tem água, não tem vida. Não tem atmosfera, aí não tem vida. Aí eu pergunto para esses astrônomos o seguinte: uma bactéria chamada Leptops, né? Ela vive na limária do ferro por milhares de anos. Lá não tem também isso, não. Vive na limária do ferro. Então, é assim, é muito complicado, sabe? Então, eu gosto desse livro Cartas de uma Morta, porque a Dona Maria João de Deus, ela vai exatamente desmistificar isso. Ó, tem vida. Se você não consegue entender, pelo menos seja competente para entender que são 7 bilhões de planetas. Para que isso tudo existe? Bom, depois de ler o livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, e tem lá bastante informações sobre esses mundos. Depois você dá uma olhadinha lá. Um dos meus primeiros pensamentos de estranheza foi o de compreender que havia morrido e, ao mesmo tempo, conservar o meu corpo, o qual, segundo o bom senso, foi entregue à terra. Constatei que os meus pulmões respiravam e o meu coração pulsava com absoluta normalidade. Então, desmistifica também a morte. Então, ela tinha morrido, ou seja, tinha desencarnado. Mas o corpo, né, ela constatou, o corpo foi enterrado. Mas ela tinha respiração e pulsação do coração. Então, também aí está um processo bem simples de desmistificação da morte. Essa senhora, né, comenta este assunto. Em outras ocasiões, afigurava-se ouvir músicas estranhas e de ritmos desconhecidos, que nos embalavam na sua harmoniosa carícia. Às vezes, parecia-me deslocada na sua vibração, acompanhando-a no seu interminável caminho, vendo então no céu um coração dourado e resplandecente de luz, cujas pulsações enchiam de melodias todo o universo, como um símbolo radioso e sagrado. Quando nós estudamos a questão do som, nós temos esse estudo aí, fizemos esse estudo naquela série Ser Multidimensional, se você não assistiu, parece que é o estudo número 8 sobre o som. No princípio era o verbo. O que é o verbo? É o som. Aí o verbo se faz carne, se materializa e habita entre nós. Não é assim que está no Evangelho? Então, tudo é o som do início. Tudo é feito pelo som. E este som, ele modifica de acordo com o local e de acordo com a necessidade das pessoas e de acordo com as frequências de cada um. Então, ela viu lá, né, no céu um coração dourado, resplandecente de luz. Agora, pergunta-se, de onde veio esse coração? Como é que ele foi formado? Não sabemos, ela não explica. Mas só mostra que tem coisas diferentes do que temos aqui na Terra, né? Ela tem músicas que ela achava, né, que embalou a sua harmonia, que dava uma carícia para o seu coração, né? Então, às vezes, ela ficava deslocada, né, de tanta vibração, de tanta beleza. Então, como é que são esses sons? São frequências, né, gente? Nosso som é uma onda que é emitida de alguma forma, de alguém, de algum lugar, de alguma circunstância. Então, veja que nós não sabemos quase nada. Aqui a gente faz música, não faz? O pessoal que encarna aqui costuma fazer música. Aí nós vamos colocar entre eles os grandes eruditos. Beethoven, Mozart, Bach, né? Rachmaninoff, Berg, né? Esses fizeram música.
e alguns cancioneiros populares também, que fizeram músicas lindas, né? Músicas românticas, músicas que elevavam o coração. De um tempo para cá, nossa, a coisa complicou. Aí começaram a fazer ritmos bem complicados, né? Bem assim, emblemáticos. E depois não tinha nem letra nessas músicas, eram barulhos, mas é som. Então o som, ele está na razão direta de quem o produz. Ele é belo ou não, ele ajuda, ele acaricia ou ele atormenta de acordo com a sua produção, de acordo com a sua origem. Na nossa casa nós fazemos som o tempo todo, não é assim? No nosso falar, no nosso agir. Tem pessoas que chegam em casa à noite, às vezes dormem com o irmão, com a irmã, ali já está dormindo o outro, ou a outra já está dormindo, ele faz uma barulhada no quarto, né? Aquela coisa toda deselegante. Pisa com aquele sapato alto, fazendo barulho. Quem mora em apartamento, no andar de baixo, faz um som. Tudo é som. Então eu tenho que saber lidar com a harmonia do som. Que aí eu serei o intérprete real do som da origem, do som que vem de Deus. O som que, como ela diz aqui, que acaricia. Vamos lá, vamos continuar. Altamente instrutivas são as conversações e assembleias dos espíritos. Ou seja, mais uma vez, eles se reúnem e conversam em algum lugar. Personalidades eminentes aí se encontram, elaborando projetos grandiosos para suas atividades por vindouras. Não há lacunas para as futilidades de que a vida terrena está farta. Tudo ali é a súmula de aspirações edificantes, o que é, aliás, natural, porque estando índene da fadiga que lhe advém da luta pelo pão diário, pode a alma entregar-se às mais santificadas expansões. Então, vamos conversar sobre isso. Você está no mundo espiritual, você está fazendo parte de uma assembleia de espíritos, né, que estão com umas propostas bem interessantes, né? E aí, naquela proposta, você se encaixa. Olha, isso aqui está bom para mim também. Aí você começa a trabalhar, faz um projeto de atuação lá no plano espiritual. Esse projeto de atuação, ele é permitido pelo Pai, né? Para quê? Para que você cresça no trabalho, para que você entre no fluxo do trabalho, como ele trabalha. Ah, vamos fazer então aqui, como quando fizeram a colônia Nosso Lar, né? Vamos fazer uma colônia para abrigar essas pessoas que chegam meio que desesperançadas, né? Vamos aqui fazer uma região, um ministério onde elas são recolhidas, vamos fazer um ministério que as auxilie, um ministério que as torne mensageiras, médiums para o futuro, né? Fazer aqui um centro de reencarnações, fazer aqui um status, né? De onde a literatura, a arte, a ciência possam ser organizada para chegar até o plano físico, para elevar o conhecimento das pessoas no plano físico. Vamos fazer aqui uma união com a divindade, né? Vamos ajudar, se possível, na administração do bem a este mundo. Olha a quantidade de coisas para se fazer. Aqueles que são da psicologia vão cada vez mais aprofundar nesse campo para ajudar os encarnados, os desencarnados em processos de desajustes psicológicos. Aqueles que são da medicina vão aprender bem mais de anatomia, de fisiologia, como o que é o corpo, como é a essência, a natureza do corpo e a causa, né, de cada órgão, como que ele cresce, como que ele acontece. Os advogados, né, vão estudar leis, coisas que integrem o homem cada vez mais na busca da lei divina, da lei única, que é a lei do amor. Os engenheiros, né, construindo coisas maravilhosas. Todo mundo, gente, tem trabalho, os educadores, os enfermeiros, enfermeiras, né? Os pintores, os artistas. Isso é o mundo espiritual. Agora, para estar num local deste, belo, como se está descrevendo, é preciso ter mérito. E o mérito não é só o mérito profissional,
da competência profissional. Tem que ser também o mérito da inteligência moralizada. Guarde isso com você. Se você não moraliza a tua inteligência, fica difícil. Sabe aquela pessoa que é doutor, doutora, aquela coisa pessoal, fechada, né? Ah, não vou dar conta, né, de se conversar com isso aí, que nem faculdade tem. Meu amigo, minha amiga, agora vai com calma. E de repente você esbarra numa Maria, João de Deus, que foi a grande auxiliar de Lívia, que levou Lívia até Jesus e que acompanhava Jesus. E você é superior a isso? Duvido, duvido. Porque quem entendeu Jesus naquela época está muito na nossa frente. Muito na nossa frente. Você acha que Pedro reencarna toda hora? Tiago reencarna toda hora? André? Nada. Maria Santíssima? Nem pensar. É preciso calma, humildade. Por isso que Jesus falou: eu vos agradeço, Pai, por ocultar essas coisas aos sábios e dizê-las aos simples. Hã? Guarde essa fala de Jesus, porque ela é profunda, né? Tá aí. Então, eles são almas altamente instrutivas. Tem um livro da Dona Ivone Pereira, Ressurreição e Vida, que ela conta uma assembleia dessa aí. Sabe quem estava dirigindo a assembleia? O Zaqueu. Então, vamos lá, vamos continuar. O tempo aqui não se conta pelos cronômetros terrenos, e o fenômeno do dia e da noite é diversificado, verificando-se em lugar de treva noturna leve diminuição de intensidade da luz solar, a qual se torna esbatida como num dos vossos lindos crepúsculos, repletos de colorações e nuances admiráveis, como se a luz interpenetrasse todas as coisas. Né? Então, lá eles não têm essa densidade aqui da nossa atmosfera, não tem. Então, é mais tranquilo, né? Bem mais aberto. Então, eu achei bonito ela dizer isso aqui, que lá não tem noite densa, né? Tem tipo um crepúsculo. Isso, é claro, ela está descrevendo o lugar que ela estava, né? Quem está no umbral, a coisa fica séria lá, fica feia. Mas nesse projeto superior, né, onde ela se encontrava, era diferente. Então, está vendo que ela vai dando informações muito necessárias para nós? A vegetação é extremamente interessante e bizarra em comparação com a da Terra. Imaginai um craveiro florescendo com suas raízes entrelaçadas na própria atmosfera do mundo. É legal, né? Nós já vimos uns filmes assim, de ficção. Não já viu que tem flores, parece que elas estão fincadas no céu? Então, já vimos isso aí. Pode ser até uma lembrança desses roteiristas, né? Então, para fazeres uma ideia do que estou descrevendo. Então, tem essas. Imagina um pé de cravo, né? Com as raízes entrelaçadas na própria atmosfera do mundo. Você olha para o céu assim, está cheio de cravos, né? Cheio de outras flores. Gente, o que nós sabemos aqui é o que o mundo físico pode oferecer. Né? São as construções do mundo físico. Pesado igual o nosso, denso. Então, não vamos achar que vai encontrar isso para sempre. Não, isso aqui é só aqui onde nós estamos. Poucas flores são mais ou menos semelhantes às dos vossos jardins, e a maioria delas vos pareceriam extravagantes à primeira contemplação, caracterizam-se, porém, por sua indescritível e invulgar delicadeza. Tem uma história que conta que, quando estava formando aqui o mundo, aí os espíritos trabalhando, né? Aquela coisa toda, os dinossauros, segundo Emmanuel, foram experiências genéticas feitas pelos espíritos aí superiores, né? Para estabelecer aqui no mundo uma forma dos animais, para se chegar até a forma humana. Então, esses dinossauros todos, esses bichos, que todo mundo, as crianças adoram, aquilo foram experiências laboratoriais, né? Então, e falam também que uma das coisas mais difíceis de se estabelecer aqui no plano físico foram as flores, dada a delicadeza delas, né? Que é um suprassumo da vegetação. Então, é muito delicada uma pétala de uma rosa, né? Muito delicada, aquele conjunto das hortênsias.
As orquídeas, então, que coisas lindas que são aquelas orquídeas, aquelas margaridas, os girassóis. Então, para chegar àquela construção ali e aquilo virar contínuo, né, ao longo da história do mundo, foi muito difícil. E lá não, é mais fácil, porque não tem essa densidade, não tem essa atmosfera densa a perturbar ali a essência, né, da flor. Essas chuvas, granizos, areias, né, barros, enfim. Ela está dando uma lição bem interessante para nós, né? Alguns espíritos me disseram que as almas sumamente perfeitas e que já se tornaram em executores dos decretos do Altíssimo auxiliam os seres rudimentares do reino mineral e vegetal, ajudando-os na organização de suas formas, dos seus pensamentos formosos e sábios, que elas saturam de elementos da astralidade, favorecendo assim o embrião espiritual em suas manifestações iniciais. Então, o espírito chega a um determinado momento da evolução, que ele já consegue, né, perceber as ordens de Deus, e aí ele começa a trabalhar nessas coisas que a gente acha que é pequenininha, ajudar uma pulga, ajudar um besouro, não sei o quê. Mas aquilo ali tem uma complexidade, meus amigos. E quem conhece, que só quer viver fazendo aquilo, né? Os espíritos que estão nessas atividades, eles se encantam, porque é tudo de Deus. Tudo é Deus. Nós existimos e movemos em Deus. Então, tudo é Deus. Então, nós nos encantamos sempre, né, com as coisas que vêm dele. Como poderia descrever a serenidade e a paz que se desfruta num ambiente feliz de erraticidade? Não há vocábulos ou arrobos de imaginação para fazê-lo com fidelidade. Foi aí que encontrei afetos acrisolados, né, guardados, e reconheci as amizades que desafiam o tempo e a morte. Nesses locais, onde existem ainda os reflexos da vida planetária e onde o espírito adquire novas forças para a luta interminável no progresso universal. Então, ela está dizendo para nós que há uma continuidade, há um relembrar, né? Há um reencontrar, né? Há muita coisa a ser feita no mundo espiritual. Mas a gente tem que se preparar para ir para lá, sabe, amigos e amigas? Não vamos assim achando que eu vou fazer o que bem entendo aqui, chegando lá vai acontecer essas coisas todas boas para mim. Não vai, não. Nós temos um roteiro, que é o Evangelho de Jesus. Entenda isso, sem religião. Evangelho científico, filosófico, né? E de experimentações. Esse é o Evangelho de Jesus. Jesus não criou nenhuma religião. Então vamos pensar no Evangelho assim, não é? Vejo a Terra com seus contrastes destruidores, os ventos da iniquidade varrem-na de polo a polo, entre os brados angustiosos dos seres que se debatem na aflição e no morticínio. O que vejo é o efeito das vibrações antagônicas emitidas pela humanidade atormentada nas calamidades da guerra. Você vê que nós ainda estamos vivendo guerra na Rússia, contra a Ucrânia, e muita gente se beneficiando da guerra, né? Muita gente incrementando a guerra, outro lá mandando avião para assustar moradores de uma ilha. Taiwan é uma ilha. Gente, o que é isso? O que nós estamos vivendo? Ela está dizendo que isso aí são calamidades, pessoas que não entendem nada, que vão desencarnar e vão levar um susto absurdo, que aquele poder que eles tinham aqui é só transitório, que não vale nada lá. Só valeria se eles tivessem feito algo muito bom para a humanidade, aí sim. Lá alimentam-se as almas com a substância amargosa das dores, e sobre a sua superfície a vida é o direito do mais forte. Triste existência a dessas criaturas que se trucidam mutuamente para viver. E não é só guerra de bombas, né? De canhões, não é só isso, não. Essas guerras aí de palavras, né? Tem pessoas que já levantam de manhã pensando onde que eu vou pegar no meu adversário. Eu pego na canela ou pego no joelho? Ou eu pego mais em cima? Já levantam pensando nisso. Onde eu vou atacar?
Aí ataca com palavras, com canetas, atacam com pensamentos, né? E ela está dizendo que é um contraste. Que isso é terrível, né? Então, é uma triste existência dessas criaturas, como ela coloca. Vi-me, então, numa superfície diversificada, onde parecia pisar sobre um amontoado de massas, mais ou menos análogas ao gelo, sentindo-me envolvida numa temperatura singular. Avistei muito distante, como um novelo de luz levemente azulada, o sol. Todavia, só pude saber que se tratava desse astro porque me disse o esclarecido mentor e devotado guia. Tal era a diferença que eu constatava. A luz se espalhava por todas as coisas, mas o seu calor era menor, dando-me a impressão de frescura e amenidade, arrancando do cenário majestoso que eu presenciava tonalidades de um rosa pálido e de um azul indefinível. Então, o que nós vemos aqui, gente, não é o mesmo que se vê no mundo espiritual. A diferença pode ser muito grande e assustadora. Você se imagina em Plutão. Como é que você veria o Sol em Plutão? Uma pequena estrela. Mas Plutão está sob toda a força do Sol, porque faz parte do sistema que o Sol dirige, que o Sol conduz, né? Como dizem os astrólogos, né? Esse zodíaco. Aí você sabe que zodíaco significa pequeno animal, né? Porque na astrologia você tem os signos. Aí os signos são as grandes constelações, são muitos sóis formando a constelação. E o nosso aqui é um zodíaco, um pequeno animal. Então lá tem Áries, Carneiro, Leão, né? E aqui nós temos um pequeno animal que é o nosso zodíaco. Então, nesse zodíaco, o Sol é o Senhor. Então, Plutão está nesse zodíaco. Aí, continuando, né? Vi depois várias habitações de estilo gracioso, onde predominavam grandes colunatas artisticamente dispostas, decoradas com uma substância para mim desconhecida, que mudava de cor em lindíssimas nuances aos reflexos da luz solar. Seres estranhos evolucionavam nos ares, em gráceis movimentos, apesar de me parecerem bizarros. Nada tinha de comum com os tipos da humanidade terrena, afigurando-se-me extraordinariamente feios com a sua organização animalesca, com suas membranas à guisa de asas, tão estranhas para mim, as quais lhe facultavam o poder de volitar à vontade. Dona Maria João de Deus está comentando sobre uma viagem que ela fez ao planeta Saturno, onde o Sol é diferente, as colunas, ao refletirem a luz do Sol, mudam de cores, né? Onde tudo é muito, 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 muito lindo, muito fora da nossa realidade aqui da Terra. Então ela viu aqueles contrastes da luz, da refração da luz nos anéis, né, de Saturno. E ela viu aqueles seres, né, que pareciam seres estranhos, bizarros, que pareciam de uma asa, né? Os habitantes de Saturno provavelmente possuem uma capacidade muito grande de volitar, né, de sobrevoar. Aí você fala assim, mas nossa, eu sou homem, eu vou virar bicho, pássaro? Não sei, meu amigo. Não sei te dizer isso. Eu só sei te dizer que se existe é porque é bom que exista. E o Saturno é superior à Terra. Agora eu vou ficar aqui tirando conclusões? Eu não sei, nem te aconselho a fazer isso. Vamos ouvir o que ela está dizendo, né? Que para ela era bizarro, mas para eles não é bizarro. Você imagina aqui, né, gente? O nosso povo gordão, alto, esquelético, não é meio bizarro também? Para um outro ser de um outro planeta que vem aqui? Ah, é. Já pensou em chegar aqui num dia de carnaval, vendo aquele povo lá todo bando, aqueles movimentos todos, aqueles carros cheios de dourados, que as pessoas com máscaras esquisitas, fantasias, eles vão falar assim, esse povo da Terra é tudo bizarro, tudo estranho, ninguém sabe quem é aqui. Então a gente não pode ficar fazendo definições, né, daquilo que a gente não sabe. Ela está contando que ela viu isso lá em Saturno. Agora, você pode falar assim, ah, mas ela foi mesmo em Saturno? Meu amigo, se o Chico Xavier psicografou,
Se ela escreveu isso aí, eu vou dizer que não. Ó, ela fala, nada tinha em comum com os tipos da humanidade terrena. Afigurando-se-me extraordinariamente feios, para ela era feio, com a sua organização animalesca, porque poderiam ser aves, né, formosas aí, espíritos que... quando o Camille Flammarion, foi o grande astrônomo do século XIX, que ele começou a estudar, né, a astronomia, agora com essa possibilidade da vida em outros planetas, num livro dele, ele chega a dizer que há planetas em que os espíritos ficam fixos na Terra, como era no vegetal aqui, para que eles consigam realizar algumas proezas que eu não me lembro agora. Então, a evolução ela tem nuances que a gente não sabe. Então, eu não posso dizer. Você já pensou, menino, o que é? Você trabalha de 8 ao meio-dia, para e enche a barriga de comida para depois voltar a trabalhar? Isso é bizarro. Isso é bizarro. Me desculpe. É um costume aqui do Brasil, mas é bizarro, né? Aí chega meio-dia, você vai lá naquela hora que o sol está no pino mesmo, come aquela quantidade de comida, enche o estômago de comida e vai trabalhar, você fica meio molendo, né? Porque o estômago está aí trabalhando, tem fermentação. Então, em termos de bizarrice, nós também temos muito. Então, eles voltavam à vontade, as membranas a guisas de asas. Não quero saber o que é isso, não. Vamos evoluir para chegar em Saturno para entender. Aí, se você vai querer ter um negócio desse também, eu também quero. Eu vou voar aqui agora, eu vou ficar voando aqui, vou vendo de cima, que é muito melhor. Gente, é isso. Estudar evolução, você sai do comum, né? Você sai daquilo que a gente está acostumado aqui para outros níveis, né? Superiores aí e de outras possibilidades. Disse-me o amigo de jornada, agora é um mentor falando com ela. Vês, filha, estamos na superfície de Saturno, onde o dia se compõe de 10 horas e as estações duram mais de 7 anos consecutivos, segundo a contagem do planeta que deixaste a Terra. Né? Aqui a situação climatérica é eminentemente benéfica, em razão do equilíbrio da obliquidade da elíptica, propiciando aos habitantes desse venturoso orbe elementos de duradoura saúde. Começa a melhorar, né? Não é assim que você fica doente, não, né? E não tem calor excessivo, não tem frio excessivo. Né? Ainda fala que é um orbe venturoso. Então, vamos nos preparar para esses momentos futuros. Né? O Sol aqui apresenta novos aspectos. Porquanto sua luz, em combinação com os elementos atmosféricos, caracteriza-se por composições que desconheces. E essa claridade eterna e suave, que te provoca admiração, é conservada em suas vibrações pelos numerosos satélites que a refletem, multiplicando os raios luminosos e caloríficos. Só são mais de 30 luas, né? Aí a gente vai querer entender isso. Não, não vamos. A gente não entende nem aqui a nossa lua, né? A gente não entende nem direito como é que é a vida aqui. Nós aqui estamos só na sobrevivência, né? Comer, beber, dormir, fazer um serviço, um trabalhinho que tem que me dar muito benefício, senão eu não vou lá. Não me sinto oprimido, né? Eu me sinto escravo. Então, tem que ter muito benefício. Eu não tenho trabalho como um avanço de conhecimento, eu tenho trabalho como para ganhar dinheiro, para comer, beber, dormir, passear e reproduzir. Se é que eu vou reproduzir, né? Porque muitas vezes também não. É só aproveitar o processo da sexualidade e vamos que vamos. Como é que eu vou saber? Querer saber de coisas superiores se eu sou envolvido só com isso? Você oferece para a pessoa um seminário no sábado, xiii, aí todo mundo tem que ter um trabalho para fazer. Não, no sábado não dá, porque não sei quem vem aqui em casa, que não sei o quê, para lá, né? Menos eu a estudar. Aí quem gosta de estudar, aproveita e estuda. E os outros ficam. Aí desencarnam, como é que ficam? Não ficam, não sabem nada. Absolutamente nada. Voltam cruz para o mundo espiritual. E como é que eu vou querer dizer disso aqui? Chegados a certa idade, os saturninos ouvem os espíritos.
seus irmãos das outras esferas do sistema. Aí já começa a mudar a coisa, que já consegue ouvir gente de todos os outros planetas, né? Existindo entre eles a mais poderosa mediunidade generalizada. Conhecem todas as combinações fluídicas requeridas ao seu bem-estar e a eletricidade e a mecânica não têm para eles segredos, sabendo utilizar as forças com plena consciência das suas possibilidades. Oh, e aí? Nós sabemos de mecânica, nós sabemos de eletricidade. A gente só sabe ligar o interruptor, né? A gente sabe. Ligar um aparelho de som, ligar a televisão, a gente sabe. Mas como é que vem aquele negócio ali, como é que funciona? Lá eles sabem. E todo mundo sabe isso. Ou seja, o entendimento é bem superior, né, gente? Vendo grandes nuvens multicores que esvoaçavam no firmamento, expressei minha admiração ao companheiro zeloso que me esclareceu. Não são nuvens o que contemplas, são aparelhos gigantescos onde os saturninos se reúnem para estudos maravilhosos. Ah, me deu vontade de ir para lá, gente. O que você acha? Em cada um deles se agrupa uma assembleia de espíritos sedentos de sabedoria. A música, a poesia e todas as artes lhes merecem especial carinho, porquanto um único objetivo os irmana no mesmo ideal, a grandeza intelectual. Eu vou contar para vocês uma fofoca, tá? Meio fofoqueira aqui. Quando eu acabei de ler esse livro, isso deve ter o quê? Uns 40 anos que eu li esse livro. Então, comentando lá no Centro Espírita, que eu participei lá há muitos anos, né? Aí comentando lá com uma pessoa, eu falei assim, nossa, eu fico pensando, né? Estou falando isso aí sobre Saturno. No dia que a gente puder ir para Saturno, né? Viver isso aí e tal, eu estava bem novo no movimento espírita. Isso me encantou sobremodo na época, né? Porque eu não sabia ainda de evolução, aquelas coisas. Então eu falei assim, pois é, seria muito legal, né? O dia que a gente pudesse ir para um mundo desse, viver isso. Passou um tempo, eu fui procurado pelo presidente da instituição e me disse o seguinte: pode você parar de falar essas coisas que você veio de Saturno? Aí eu levei um susto, eu falei: quê? Eu vim de Saturno? Que bom que você está me falando isso, mas eu não me lembro disso. Não falei isso, não. Falou, você falou que veio de Saturno. Aí eu falei assim: não, amigo, você deve ter enganado. O que eu falei com as pessoas é que eu li o livro da mãe do Chico Xavier e ela contando a vida em Saturno, um pouco da vida em Saturno. E eu comentei como que seria bom se a gente pudesse ir para lá um dia e que não fosse muito longo esse tempo de espera para ir para lá. Então as pessoas confundem tudo, sabe? Você fala uma coisa, as pessoas entendem outra. E sai colocando o seu nome, né, palavras na boca que você não falou. Então, isso é muito sério, gente. Tomemos cuidado. Não é fora de lógica você sonhar com uma coisa dessa, melhor. Mas daí alguém fazer fofoca, né? Nós temos que tomar cuidado com isso, sabe? Aquilo foi muito triste para mim. Ali eu comecei a perder a admiração pela instituição, que tinha um presidente vitalício, que era um presidente vitalício. Ó. Comecei a perder o encanto. Nossa, estou achando que eu estou parado aqui, né? E, no entanto, não é nada disso. Olha, cuidado com isso, sabe? Porque fazer uma fofoca é muito triste. Na, em todos os sentidos. É muito triste. E ela está dizendo isso aqui. Ó. Então você também não tem vontade de um dia viver uma situação dessa? Ela nem pôde viver, ela estava lá só como uma visitante. Mas aqueles que já vivem lá, né? Ou você acha que Saturno. Eu tenho um amigo que falou para mim que não existe Saturno, que aquilo ali é ilusão humana. Então, tudo bem, você acha que é assim. Né? Eu nem quis entrar com ele em questões de composição cósmica, né? De existência de planetas para manter a gravidade. Né? Nem entrei nesse detalhe, porque não ia adiantar muito. Então, é preciso a gente crescer para conversar assuntos superiores, sabe, gente? Penso assim. Trabalhai, sofrei e confiai na misericórdia divina.
pois não foram pronunciadas para os espíritos satisfeitos e felizes aquelas divinas palavras: bem-aventurados os aflitos na terra, pois que a eles pertencem as alegrias dos céus. É isso que ela falou. Jesus falou: bem-aventurados esses filhos que estão sofrendo hoje, porque um dia eles vão se libertar, né? E vão viver essas belezas aí. Ela coloca isso para nós como reflexão. Aqui está, né, o livro Cartas de uma Morta. Eu coloquei aqui a capa do livro, que eu espero que você tenha vontade de ler. Tá? Vou dar uma dica para você. Você entra aí no Google, né? Põe lá, Biblioteca Virtual O Consolador. Biblioteca Virtual O Consolador. Aí você clica lá nesse link, que você vai entrar no link do Consolador, que é uma revista eletrônica, que eu escrevo para essa revista também. E aí você vê lá, obras do Chico Xavier em ordem alfabética. Aí você clica lá, que você vai achar lá no C, Carta de uma Morta. Clica no lá, você tem um livro para você ler, de graça. Você lê assim. Você começou a ler, digamos, 7 horas da noite, um horário tranquilo. Quando for 9 horas, você terminou de ler o livro. Então, precisa conhecer a obra, né? Você precisa conhecer essa obra. E eu coloquei aqui só pequenas coisas, mas tem muitas informações. Quando ela fala dos pensamentos, né? Parece fios entrelaçando a Terra e os planos da atmosfera. Sabe? Muito interessante o livro. Ela foi muito assim. Parece que ela estava encantada com aquilo tudo e passou esse encantamento todo para nós. Era um encantamento real. Né? Ok? Então, meus amigos, aí está um pouquinho de Maria, João de Deus. Eu espero que tenha sido útil para você, né? E que você se interesse em conhecer essa criatura, né? Hoje, né? Ela está aí, ela desencarnou na segunda década do século passado, né? Quem sabe ela está aqui de novo ou não, a gente não sabe. Mas o que ela deixou para nós, como mãe do Chico, como amiga, né? Que ajudava as pessoas, dava conversas fraternas, né? Criou 9 filhos, desencarnou cedo, e deixou uma história bonita, ajudou o Chico depois de desencarnado. Depois ela traz esse livro para a gente aí com tantas informações maravilhosas. Fiquei para você. Opinião Espírita segundo Maria João de Deus. Olha, muito obrigado. De novo, agradeço você por estar aqui conosco nesses trabalhos e nesses estudos. Passe para frente. Compartilhe o vídeo. Que há muitas pessoas precisando de informações desses espíritos superiores. Muito obrigado, muita paz. Até o nosso próximo encontro. Como é importante conhecermos e refletirmos a respeito da opinião de grandes ícones da luz. Obrigada por estar conosco nessa jornada de conhecimento. Esperamos você na semana que vem para mais uma Opinião Espírita.